Depois, quando você volta pra casa, a tua relação, ela se restabelece com a tua mãe? Como é que foi esse reencontro, assim, tal? Você lembra do dia que você volta? Minha família. Quero que você se coloque... Não. Não lembro. Não lembro. Talvez a minha mãe lembre mais do que eu. Tá. Porque minha mãe conta um episódio que pra mim não é o mesmo episódio que eu vivi. Mas ela provavelmente saiba mais do que eu. Mas eu costumo dizer que o que aconteceu foi apenas uma ruptura de tudo aquilo que estava construído. Nós demos uma pausa na nossa relação. Uhum. Eu não precisei voltar e reconstruir nada. E mesmo quando eu estava longe da minha mãe, eu sempre disse, eu não tenho nada a perdoar. Eu não senti que eu tinha que perdoar a ela. Até porque em algum lugar depois eu vou entender que não havia sido ela por escolha. Havia sido todo um processo que a levou a fazer aquilo. Ela é vítima disso também. Então quando eu volto, as relações estão ali estabelecidas. O amor, o sentimento, o cuidado. Ela havia de fato se vulnerabilizado para compreender a minha existência. Então, de fato, é algo que foi orgânico, verdadeiro, sincero, natural, profundo. Era a mãe que havia me criado, era minha mãe. Minha maior referência de mulheridade, inclusive. Minha mãe era uma mulher que trocava de cabelos, que tinha muitos sapatos, perfumes, bolsas, roupas, inclusive prejudicial na minha forma de lidar com esse mercado hoje em dia, né? Então... Criou uma consumistinha. Criou uma pequena consumistinha. E aí a tua mãe entende esse processo. É louco, né? Porque você consegue se ajudar nessa relação com ela, mas você só consegue ajudar outras pessoas se você der o passo que você deu realmente, né? De virar uma figura política e conseguir fazer com que esse processo que você viveu dentro de casa se repita, né? De as pessoas serem mais aceitas e tudo mais. Mas tenho visto esse fenômeno, Rafinha. Tem gente que ouve a tua história e fala... Pô, minha mãe ouviu tua história e me abraçou. O tempo inteiro. Eu gravei uns stories no final de semana falando sobre isso. Eu tava no Rio de Janeiro pra estreia do documentário Corpolítica, que é um documentário do qual eu faço parte. Acompanhou a minha candidatura para vereadora. E na festa uma menina veio falar comigo sobre a mãe que a aceitou, que a compreende de uma outra forma por conta da minha história. E essa não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. São muitas vezes que eu ouço quanto a minha história e a minha história com a minha mãe consegue conectar e dialogar com outras mães, né? Pessoas já formadas que não se conectavam com as mães, né? Que de repente me mandam mensagem dizendo, olha, voltei a falar com a minha mãe por conta de você. Voltei a procurar a minha mãe por conta de você. E isso pra mim é grandioso, porque isso pra mim já é uma das minhas grandes missões cumpridas, assim, realizadas. Conseguir fazer com que as mães, com que as famílias olhem com mais amor, com mais empatia, com mais cuidado aos seus filhos e filhas LGBTs que a mais, de fato é algo grandioso e que eu não preciso das vias institucionais pra fazer. É só com a minha história eu consigo esse feito. Sim. Então, assim, eu fico muito honrado e muito feliz de poder acessar essas famílias, de poder acessar essas mães, de poder levar essa história adiante. E é uma história que teve um final feliz. E eu fico feliz de poder dividir com a minha turma a tua história também, obviamente. Sim, importante. Ainda mais nesse momento de recém-eleito. Você tá feliz pra caramba, vai. Eu tô cansada, eu tô feliz. Eu tô bem feliz. Agradeço a todas as pessoas que confiaram em mim e faremos um belíssimo trabalho daqui pra frente. Iremos estender o nosso trabalho de São Paulo, mas eu tô bem cansada. Você é a primeira deputada trans? Entrou eu e Duda Salabert. Por São Paulo, eu sou a primeira. No Congresso, somos duas primeiras. Que já era uma pessoa conhecida sua? A que entrou, sim. É a vereadora de São Paulo, de Minas Gerais. E você já tinha uma... Olha que legal. Então você tem uma aliada lá, então. Tem uma aliada. Legal. Tem uma aliada. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu.